Oi, 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 pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim gravar para falar para vocês um pouquinho sobre recibos verdes, que é algo que causou um pouco de confusão para mim e para o Daniel quando nós resolvemos nos mudar aqui para Portugal, até porque a proposta que ele recebeu quando estávamos no Brasil para ele vir trabalhar aqui em Portugal com tecnologia era através de recibos verdes. E como a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso, causou um pouco de confusão pra gente. E, enfim, optei em trazer esse assunto aqui para esclarecer um pouquinho como foi o nosso entendimento e um pouquinho sobre como foi a nossa vivência mesmo com o Daniel vindo para cá e trabalhando com recibos verdes do Brasil. Fica com a gente aqui nesse vídeo, espero que você goste. Recibos verdes são profissionais autônomos, prestadores de serviço, donos do seu próprio negócio. Ou seja, ele presta serviço para outra pessoa ou para outra empresa. É muito parecido, inclusive, com a MEI no Brasil. Só que quando você abre uma MEI no Brasil, você chega a ter quase um CNPJ, né? A gente chegou a ter uma MEI no Brasil e eu tinha uma CNPJ da MEI. É quase isso, só que a MEI no Brasil já é uma empresa. Aqui não. Aqui você recibos verdes, você realmente é um prestador de serviço autônomo. Você não chega a abrir uma empresa. Porém, você precisa abrir uma atividade. Para você abrir atividade, tem duas formas. Pode ser presencialmente, na loja das finanças, né? Ou você pode fazer de forma online. Se você já tiver legalizado no país, já tiver autorização de residência, você pode fazer isso online. Então, você apresenta, né, entra no site do Portal das Finanças, você apresenta o seu NIF, a sua autorização de residência e você consegue abrir a sua atividade de forma online mesmo. É gratuito, demora um tempo para eles te darem um retorno de que está tudo aberto e você receber um papel, né, confirmando que a sua atividade está aberta. Esse papel, inclusive, ele pode voltar de forma online para você pelo próprio site das finanças ou no endereço que você registrou no ato da abertura da atividade. Agora, existe uma outra possibilidade que é ir até a loja das finanças, né? Na maioria das vezes você precisa fazer um agendamento, você não consegue chegar lá e já ser atendido. E neste caso, é principalmente se você ainda não está legalizado no país, ou seja, você ainda não tem autorização de residência. Nesse caso, você precisa levar o seu NIF, o passaporte e um representante fiscal aqui de Portugal. Vale lembrar que se você por acaso mudar de emprego, né, e deixar de trabalhar com recibos verdes, você precisa sim dar baixa na sua atividade, ou seja, encerrar que você não trabalha mais com recibos verdes emitindo notas e recibos. E para isso você precisa novamente se dirigir ao portal das finanças ou à loja das finanças. Um dos diferenciais de quando você abre uma atividade é que você é liberado durante 12 meses de pagar a segurança social, ou seja, a segurança social aqui em Portugal, ela que é responsável pela contribuição que você paga, que vai ser direcionado para a sua aposentadoria ou pagamento de alguns abonos específicos. Então, quando você abre atividade aqui em Portugal, durante os 12 meses seguintes, você tem abono, ou seja, você não precisa pagar a segurança social, que é uma porcentagem relativamente considerável. E esse valor, essa porcentagem, ela pode mudar de acordo com o tipo de atividade que você descreveu que você vai praticar quando você abriu sua atividade nas finanças. Um outro diferencial em relação a ser recibos verdes é que se você emite o valor total de notas no ano que não ultrapassa 12.500 euros anuais, você não precisa pagar IVA e nem pagar imposto de renda na fonte, né, o IRS daqui. Ou seja, se de janeiro até dezembro você foi emitindo notas, né, recibos nesse período, e a soma de todos eles não passar de 12.500 euros, né, o montante total, você não precisa pagar o IVA, que é um outro imposto que incide sobre quem tem atividade aberta.
Se o montante total passar de 12.500 euros, você tem sim que pagar IVA. Esse tipo de informação, na maioria das vezes, você também já sabe quando você abre a atividade. Então, por exemplo, se já é esperado que você vai fazer um tipo de serviço que você ganha mensalmente, por exemplo, 1.500 euros, se você fizer 1.500 euros vezes 12, já vai passar dos 12.500 euros anuais. Então, você já consegue, por estimativa, saber se aproximadamente você vai passar do limite ou não. Se você passar, você tem sim pagar o valor do IVA. Nesse caso, o valor do IVA é calculado trimestralmente, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Você junta o valor total das faturas que você emitiu nesses 3 meses. Você apresenta esses valores, janeiro, fevereiro e março. Você apresenta isso em abril até comecinho de maio e paga no final de maio a fatura. Então, janeiro, fevereiro, março, apresenta em abril, paga em maio. E aí você volta abril, maio e junho, você apresenta em julho, comecinho de agosto e paga no final de agosto. E por aí vai. Então sempre junta, cada 3 meses, apresenta a informação, o valor total das notas desses 3 meses, no mês seguinte, e no outro mês você paga esse valor de IVA referente a essas notas desses 3 meses anteriores. Isso é feito dessa forma. Existem situações específicas que mesmo se você faturar anualmente acima de 12.500 euros, não é necessário, né? Você tem a isenção do pagamento de IVA, mas são situações muito específicas. Eu nem vou falar para vocês aqui, porque assim, dificilmente você se enquadra, mas para isso eu te oriento que você busque mais informação. Mas a maioria, o padrão mesmo, é realmente que a gente tem que pagar IVA quando emite notas, né? O montante de notas acima de 12.500 euros anuais. Um diferencial que tem ainda em relação ao IVA é que do montante total que você tem que pagar de IVA, existe uma porcentagem deste valor que você pode converter para comprar itens que estão direcionados com a atividade que você exerce. Por exemplo, isso como prestador de serviço. Então, por exemplo, você é um prestador de serviço que trabalha com tecnologia. Você pode converter o valor de IVA que você deveria pagar, uma porcentagem desse valor de IVA, para você comprar materiais que impactam diretamente no tipo de serviço que você presta. Por exemplo, você precisa de um computador, você precisa de uma cadeira para você sentar, uma escrivaninha para você trabalhar, talvez uma impressora. Então, a compra de materiais que impactam diretamente o serviço que você atua, a prestação de serviço que você faz. Então, pode sim ser abatido do valor do montante do IVA, a compra de alguns equipamentos, né, que seja direcionado para a prestação de serviço sua. Mas não é o valor total, é uma porcentagem desse valor que tem que ser pago para o IVA. Por isso, eu sempre indico que, neste caso, você busque uma contabilista, né, que é contadora aqui em Portugal, para te orientar em relação a isso, para você não sair gastando um dinheiro e depois, quando vir a fatura do IVA para pagar, levar um susto. Porque tem sim porcentagens diferentes que você tem que pagar e nem tudo é aceito como produto que você comprou direcionado para a prestação de serviço que você faz. Então, busque sempre uma contabilista para te orientar melhor em relação à sua atividade específica e qual a porcentagem que você pode utilizar para esse tipo de direcionamento. Quando você trabalha com recibos verdes, você pode emitir, né, faturas, enfim, de formas diferenciadas. Você pode emitir a fatura e mandar para o entregador para ele pagar a fatura. Ou então ele paga, você primeiro recebe o dinheiro e depois você emite o recibo. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É pago, então é o que a gente chama de fatura-recibo ou recibo-fatura. Você mesmo pode emitir, consegue emitir esses recibos, essas faturas, no site das finanças. É só você acessar o site, colocar o seu NIF e a senha, que você vai ter inclusive, buscar por faturas e recibos e clicar em emitir.
Não é muito complicado, é bastante intuitivo. Você vai ter que colocar algumas informações lá, como suas informações, a data com que foi realizado o serviço, dados da empresa para quem, empresa ou pessoa física que você prestou o serviço, como NIF, morada, que é o endereço, e o nome, né, da empresa ou da pessoa. Você precisa selecionar o tipo, de onde vem o dinheiro, né? Como eu expliquei agora há pouco, se ele é um recibo, ou seja, já te pagaram e você está emitindo o recibo. Se é uma fatura, você está emitindo e depois vai receber o dinheiro, ou se é uma fatura recibo, onde as duas coisas são feitas simultâneas praticamente. Você precisa descrever um pouco mais sobre qual foi o serviço realizado, coloca o valor do serviço realizado, o valor montante total que você quer receber. Então, por exemplo, você pode considerar que você realizou um trabalho durante uma semana. Então, você pode colocar esse valor total. Você não precisa colocar o trabalho por dia, por exemplo. É necessário também preencher qual o regime de IVA que você está, ou seja, se é previsto que seu IVA seja isento ou que você faça sim o pagamento do IVA. E como eu falei anteriormente, você vai saber disso quando você abrir a sua atividade nas finanças. Também vai ser necessário colocar informação se é necessário reter IRS na fonte. Esse tipo de informação você também vai saber quando abrir atividade nas finanças. Por quê? Porque essa informação, a porcentagem, pode variar por vários fatores, inclusive pelo tipo de serviço que vai ser registrado na abertura da atividade, o tipo de serviço que você vai prestar. E aí é só você clicar em emitir a nota, vai ser feito o download, então você pode encaminhar uma via para o seu cliente e uma via fica com você. Agora eu vou contar como foi no nosso caso. Nós viemos do Brasil com o Daniel já com um acordo de trabalho feito com uma empresa aqui em Portugal. E ele começou assim como Recibos Verdes. Como ainda estávamos no Brasil, foi contratada uma consultoria que já fez a abertura da atividade do Daniel nas finanças. Ou seja, estávamos no Brasil, emitimos uma procuração para que eles pudessem ir em nome dele fazer a abertura da atividade. Eles apresentaram todos os documentos que eram necessários e ficaram como representantes fiscais do Daniel naquele momento nas finanças. Como era tudo muito novo para a gente, para nos auxiliar com essas questões de porcentagens de imposto de renda retido na fonte, IVA e a atividade que ia ser registrada, nós contratamos uma contabilista aqui em Portugal. Contabilista, como eu já falei, é como se fosse uma contadora. Eles cobram tanto para fazer uma consultoria para te explicar sobre isso, como cobram se você quiser que eles mesmos emitam as notas fiscais para você. Nesse caso, na maioria das vezes, eles cobram também trimestralmente. E eles têm serviços à parte, por exemplo, como o serviço de fazer o IRS, que aí é anual. Ela pode, essa empresa, né, essa contabilista, fazer o seu IRS também, mas são valores cobrados à parte. Se você quiser, você pode fazer isso sem a ajuda de uma contabilista. Nós optamos na época pela contabilista, até porque não sabíamos nada a respeito de recibos verdes na época. E como não estávamos ainda aqui em Portugal e ele já começou a trabalhar um pouco antes de virmos para cá, era necessário que ele já tivesse com atividade aberta enquanto ainda estávamos no Brasil. E nós não conseguíamos abrir atividade estando no Brasil. Então, para isso, sim, foi contratada uma consultoria para fazer todo esse processo para a gente à distância. Quais as principais informações que, se você quer trabalhar com recibos verdes, né, você tem que saber? Você sendo recibos verdes, você não tem vínculo com a empresa. Então, você pode prestar serviço para várias empresas diferentes. Você tem que analisar se você vai ter algum tipo de contrato de prestação de serviço, né? Que alguma empresa, enfim, que diga que você não pode prestar serviço para empresas concorrentes, ter algum tipo de confidencialidade, enfim, mas isso entre empresas, né? Entre negócios.
mas você pode prestar serviço para empresas diferentes. Então, você não tem um vínculo empregatício com uma única empresa. E, consequentemente, você não tem direito a diferenciais que hoje o regime de contratação como contrato de trabalho aqui em Portugal, uma pessoa tem. Por exemplo, 13º, 14º, vale alimentação e outros por aí. Então é importante você saber essa diferença que pode impactar, sim, financeiramente no final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem resumido, assim, do que nós fomos entendendo cada vez mais sobre recibos verdes. Foi algo que nos ajudou muito, porque foi o que nos abriu portas para virmos para cá, para o Dani, que é da área de tecnologia, já começar a trabalhar aqui em Portugal, enquanto ainda estávamos no Brasil. E, enfim, conhecer um pouco mais sobre isso, que para a gente era bem diferente, né? O trabalho com recibos verdes aqui em Portugal, de um trabalho autônomo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se souber de alguém que vai vir para Portugal, pretende começar a trabalhar e não conhece ainda sobre recibos verdes, encaminha esse vídeo para ele, que pode ser que ajude outras pessoas a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais! E aqui você encontra outros 3 vídeos que possam ser interessantes para você.